grande, como acabamos de cantar. Esse é o momento em que nós aquietamos o nosso coração para que Deus venha falar as nossas vidas. É o momento em que nós entendemos que é importante aquietarmos quem somos para que Ele fale ao nosso coração. E hoje a mensagem é um tema importante, vai estar na tela, não sei se os irmãos vão conseguir ler, porque eu peguei uma imagem, mas alguns vão reconhecer essa imagem. Pode colocar aí, Leonardo. Te tornas responsável por aquilo que cativas. E é um tema muito importante. Essa imagem é uma imagem extraída do livro O Pequeno Príncipe. E eu vou ler um texto da Palavra de Deus, e à luz dessa temática, nós vamos refletir, nós vamos pensar nessa noite. Abram suas Bíblias em Atos capítulo 15, versículo de número 36. Esse Atos capítulo 15, o final dele é conhecido pela desavença entre Paulo e Barnabé. Mas não é disso que nós vamos falar, de conflito. O conflito se dá nos versos seguintes. Nós vamos focar nesse versículo 36 de Atos capítulo 15, que diz: alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Texto simples, objetivo, que reflete o cuidado do apóstolo em se preocupar com as pessoas das quais ele tinha anunciado a palavra. O texto, talvez você pergunte, mas pastor, o senhor vai pregar 15, 20 minutos em cima somente desse versículo? Irmãos, talvez eu poderia pregar 1 hora em cima desse versículo se nós extrairmos a essência desse verso para as nossas vidas e corações. O apóstolo Paulo está aqui declarando o seu cuidado, a sua dedicação com todos aqueles que haviam ouvido a palavra por intermédio dele. O apóstolo Paulo está aqui se colocando em uma posição de cuidado por aqueles que eram novos na fé e que dependiam de cuidado. Estava meditando essa tarde, irmãos, à luz desse texto, e sobre a situação que nos traz aqui, né? Talvez só se você for muito desinformado, mas estamos enfrentando uma guerra. Estávamos há algumas semanas enfrentando uma guerra contra um vírus invisível, e agora essa guerra se tornou visível. Para muitos, essa guerra se tornou palpável. Essa guerra tem cheiro, essa guerra tem som, essa guerra suscita sentimentos, revolta, injustiça. Eu estava lendo alguns relatos de missionários da Jocum que estão lá em Kiev, na Ucrânia, e eu gostaria, irmãos, de ler, porque talvez não seja o mais indicado dentro de uma pregação, dentro da homilética, fazer uma leitura, mas eu acho que essa ocasião ela demanda disso. E esse texto está na íntegra no perfil do Instagram da Jocum Brasil. Se você colocar Jocum Brasil no Instagram, você vai ter essa imagem, e o texto é só arrastar para o lado, você vai ler ele na íntegra. Olá a todos, quero compartilhar com a nossa família global jocumeira como estão as coisas. Eu, minha esposa e alguns outros obreiros da Jocum estamos em Kiev,
Não estamos presos aqui, todos querem estar em Kiev e continuar servindo o máximo possível. Sim, ontem à noite tivemos 40, 50 de explosões. Estou colocando o número para baixo, mas esta manhã está pacífico. Aqui, pelo menos, a paz em nossos corações. Somos um grupo de 15 pessoas, estamos trabalhando juntos como qualquer base do Jocum faz. Temos 2 bravos ucranianos defendendo o território, 2 pessoas cozinhando, 2 pessoas conduzindo os tempos de adoração, 2 pessoas comprando mantimentos, 2 pessoas coordenando as atividades. Nós estamos bem. Nunca vi medo em nenhum de nossos rostos. Tenho certeza de que é a força sobrenatural de Deus que supera todo entendimento. Temos amigo entregando comida para o pessoal do exército ucraniano. Agora, o nosso objetivo, nosso desejo é continuar fazendo isso. Compramos alguns mantimentos, os supermercados estão quase vazios, orem por novos estoques. Estamos aceitando ajuda financeira para servir essa nação da melhor maneira possível. Além disso, nossos amigos da base de Ternopil estão ajudando nos IDPIs, pessoas deslocadas internamente, em contato com eles, se quiser apoiá-los. Mais do que tudo, precisamos de oração. Queremos ver um milagre. A inteligência alemã disse que a Ucrânia perderia em questão de horas, e aqui estamos, no 3º dia e contando. Por enquanto, a Rússia está suando e a ponto de Putin demitir o seu marionete. E acredito que Deus está lutando conosco. Além disso, há muitos voluntários de Israel, Letônia, Lituânia, Estônia, vindo para se juntando às forças ucranianas. Ore por nossos 2 obreiros que estão trabalhando com defesa territorial. Eles são bravos homens ucranianos e queremos que Deus os cerque, os proteja. Também ore por Kiev em particular. As tropas russas querem Kiev, mas Kiev está lutando muito. Perdemos algumas regiões, mas estamos orando para que, uma vez que tenhamos mais pessoal do exército, possamos reconquistá-las. Estamos orando para que o exército ucraniano também retome Donetsk, Luhansk e Crimeia. Obrigado a todos os jocumeiros na Romênia, Polônia, Moldávia, Alemanha, Hungria, que estão ajudando os nossos amigos e familiares. Jafim é o nome do missionário que coloca esse relato. Irmãos, quando o apóstolo Paulo viajava em suas viagens missionárias, ele relatava os acontecimentos. E esses acontecimentos davam por conta de uma expressão: cativos. Eu tive pensando sobre estar cativo quando olho para esse relato missionário. Eles não estão cativos pois foram colocados como presos. Eles estão cativos porque o seu coração foi cativado pelo amor de Deus, e eles estão dispostos a perder sua vida, se preciso for, por amor ao Evangelho, por amor à nação do qual eles servem. Irmãos, eu fico pensando no nível de relacionamento com Deus que pessoas como essas e tantas outras têm tido. Estava ouvindo um outro pastor dizendo que ele não consegue ler a Bíblia. Ele relatando, ele mora em Kiev, está num bunker, ele, a família e mais algumas pessoas que faziam parte da igreja dele, e eles estão nessa condição. E ele dizia que não conseguia ler a Bíblia, ele só conseguia pensar e orar e clamar a Deus pela sua vida. Irmãos, nós temos tudo. Nós temos a capacidade de nos reunir a hora que nós quisermos, lemos a palavra, falamos do Evangelho, proclamamos as boas novas, em tempo ou fora de tempo. Mas o que temos feito? Como nós temos lidado com o nosso compromisso com Deus? Como temos nos tornado responsáveis por aquilo que cativamos? O que nós temos cativado? Irmãos,
A definição de cativar é um verbo, obviamente, de vários sentidos, e tanto pode significar aprisionar quanto obter amor de alguém, entre outros. Na Bíblia, o Atos 15, início da viagem missionária de Paulo, uma viagem inesquecível para ele e seus companheiros, para a igreja, pois havia inúmeros objetivos a serem alcançados nessa viagem, e entre essas tarefas estava a destacada. Devido ao cuidado que ele tinha, ele queria saber como estavam as pessoas que ele tinha anunciado o Evangelho, as pessoas que ele tinha cativado para o Evangelho, as pessoas que ele tinha alcançado, como estavam vivendo, como estavam se desenvolvendo. Como bom semeador que lançou a semente, agora ele vinha para ver qual era o estado dessa semente, se essa semente tinha frutificado, se essa semente tinha crescido, se essa semente tinha se desenvolvido. O trabalho dele, o nome desse trabalho é discipulado. Nós temos falado bastante, né, irmãos, sobre discípulos, discipulado, tanto nas mensagens quanto na escola dominical, obviamente para aqueles que participam. Mas o apóstolo Paulo se preocupava muito com as pessoas que ele tinha cativado para Jesus. E, irmãos, a pergunta é: quais pessoas têm sido alvo dos nossos cuidados, do nosso discipulado? Será que talvez, tal como o apóstolo Paulo, nós temos desejo de saber como estão as pessoas que nós pregamos o Evangelho? As pessoas com qual nós fomos instrumentos de Deus para anunciar a boa nova, nós fomos facilitadores para que elas alcançassem e conhecessem Jesus. Irmãos, é triste, mas talvez alguns não tenham ninguém para visitar, para preocupar, para demonstrar cuidado. Sabe por quê, irmãos? Porque o Evangelho dos nossos dias, ele é extremamente individualista, egoísta. Nós nos preocupamos com o nosso, e o resto que se preocupe com o deles. Essa é a atual circunstância. Irmãos, enquanto pessoas morrem, vítimas de uma guerra, nós celebramos o carnaval. O que dizer disso, irmãos? Como levar a sério o povo brasileiro? Enquanto pessoas estão morrendo, nós estamos preocupados. Como vamos desfrutar o nosso feriadão? Irmãos, não estou dizendo que você não tem direito de descansar, de ter um tempo com a sua família. Mas, irmãos, será que não era tempo de nós chorarmos um pouco? Se não temos o que fazer, e obviamente não temos o que fazer, não somos nós que vamos acabar com a guerra, mas também ir ao outro extremo e se preocupar com o carnaval. Eu fico pensando, irmãos, o nível do nosso relacionamento com Deus. Isso simplesmente remete ao quanto nós estamos preocupados com as pessoas que estão sofrendo. Irmãos, discipulado é acompanhar pessoas que foram cativadas, alcançadas por Cristo e ajudá-las no seu crescimento. A grande missão da igreja é ir. Alguns têm ido, irmãos. E quando leio um relato missionário desse, eu louvo a Deus, porque pessoas têm ido. E a nossa igreja cabia-nos somente segurar as cordas. É tão pouco, irmãos, orarmos, clamarmos por essas pessoas, mas nem isso estamos preocupados.
A igreja deve ir e deve fazer discípulos, discípulos não para os seus discipuladores. Não estamos falando de número de igrejas, irmãos, número de membros da igreja. Esse nunca foi o objetivo. Alcançar as massas, ser totalitário. Esse é ideais de alguns regimes políticos. Mas do cristianismo essa nunca foi a proposta. Foi transformar vidas, irmãos. E muitas pessoas têm feito isso, têm feito discípulos, não para si mesmas, mas discípulos para Cristo, aquele que jamais nos desaponta. E no clássico da literatura mundial, O Pequeno Príncipe, o autor apresenta conceitos marcantes. Muitos leram, quem não leu, irmãos, é um livro infantil. Cabe a nossa leitura, tem até filme, se você tiver preguiça de ler, tem filme também. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Irmãos, o tema de hoje é responsabilidade. É nos tornarmos responsáveis por pessoas dos quais nós falamos do Evangelho, por tornarmos-nos responsáveis pelo bem-estar dessas pessoas. Ah, pastor, mas isso é muito difícil. Como que eu vou fazer algo, pastor, que eu não tenho? Eu estou tão desanimado, eu estou tão cansado, eu não sei mais nem o que eu sinto, eu não consigo nem expressar as minhas emoções da forma como deveria. Como que eu vou poder ajudar e me tornar responsável por alguém, se eu tenho sentido falta desse cuidado? Meu irmão, minha irmã, se você sente falta desse cuidado, é porque alguém errou. Eu não vou assumir sozinho essa responsabilidade, mas alguém errou, ou alguém está errando. E como igreja, irmãos, nós precisamos reparar esses erros. Se nós queremos nos tornar responsáveis por aquilo que nós cativamos, nós precisamos reparar esses erros urgentemente, irmãos. Nós não podemos perder ninguém mais. Pelo contrário, a nossa tarefa é ir ao alcance dos que estão afastados. Se você veio a esse lugar hoje, você se sente desanimado, você se sente cansado, você veio ao lugar certo, porque o Espírito Santo de Deus quer falar ao teu coração que esse é o teu lugar. E que Ele tem coisas para fazer na sua vida. Responsável por quem foi cativado. O profeta Jeremias, ele disse que foi seduzido pelo Senhor. E é a mesma expressão. Aquele que foi, quanto aquele que obteve amor de alguém. Jeremias se sentiu assim, cativado, atraído por Deus. Nós hoje, irmãos, temos a certeza de que Deus está no nosso meio e de que Ele está falando ao teu coração que você tem muito para fazer. Ah, pastor, mas eu não sei o que fazer. Eu não sei falar com as pessoas. Eu tenho muita dificuldade. Eu sou tímido. Eu tenho muitas limitações. Eu não sei, eu vou falar do amor de Deus, eu começo a gaguejar, eu não sei mais o que falar, acabo as palavras, eu não sei o que fazer. Irmão, você não precisa saber. Você só precisa se dispor, o Espírito Santo vai fazer. E da sua boca fluirão rios. Você crê nisso? Você quer que da sua boca vão fluir palavras de esperança para a vida das pessoas? O apóstolo Paulo se sentiu responsável por pessoas que ele levou a Cristo. Hoje é o dia, irmãos, de nos sentirmos responsáveis por pessoas
que levamos a Cristo. E se não levamos ninguém a Cristo, hoje é o dia que você vai sair daqui com essa missão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hoje é o dia que Deus cativa o teu coração, que Deus atrai você para perto dele, e agora Deus vai te usar. Creia nisso. Agora você vai estreitar laços com pessoas, você vai criar oportunidades para um evangelismo, você vai elevar os seus pensamentos cativos a Jesus, você vai caminhar com pessoas, você vai buscar os meios possíveis para ensiná-las o quanto Jesus as ama, aconselhá-las e vê-las crescer. E de tempos em tempos você vai voltar e ver o quanto Deus fez. Irmãos, eu fico imaginando o apóstolo Paulo chegando e o carinho que essas pessoas tinham por ele, a expressão de gratidão, porque eles foram alcançados, eles foram salvos por intermédio de palavras que fluíram da sua boca. E hoje, quando ele retorna de tempos em tempos, o trabalho é esse, irmãos. Não é difícil, é fácil. Pode começar na rede social. Você pode mandar uma imagem para alguém. Hoje temos o versículo bíblico aqui, irmãos, e a Bíblia e o Version, ela é uma ferramenta extraordinária. Você clica em cima do versículo, aí aparece uma barrinha, escrito imagem. Você clica em imagem, ele sugere várias imagens que você pode colar aquele versículo naquela imagem e enviar para uma pessoa. E às vezes você acha que isso é uma coisa tão trivial, uma coisa tão simples. Irmãos, fazendo isso, você pode alcançar o coração, cativar o coração de alguém. Você pode transformar completamente o rumo da vida de uma pessoa através de uma simples imagem. Mas infelizmente, irmãos, nós estamos muito mais preocupados em compartilhar a figurinha do WhatsApp, a piadinha, a zoeirinha do time de futebol. Esse é o nível, irmãos. Sendo que está tudo aqui, irmãos, a um clique. Podíamos fazer mais. Pode começar na rede social, na praça, numa conversa, numa mensagem, no trabalho, na escola, na vizinhança. Irmão, simples. Tínhamos um saudoso irmão que já está na glória, nosso irmão Décio. Muitos aqui talvez nem lembram da voz dele, de tão baixinho que era, irmão de seu Djalma. E ele fazia algo muito interessante, irmãos. Até hoje eu vejo desses adesivos em carros aqui em Fartura. Ele fazia um adesivo, irmãos, desse tamanho, escrito Jesus te ama e eu também. Talvez você já viu em algum carro isso aí. É um adesivo com fundo branco e verde. Ele era palmeirense, ó, para você ver. Ele usava do adesivo para evangelizar pessoas com as suas cores preferidas. Irmãos, que simplicidade! É ir lá na gráfica, mandar fazer alguns adesivos e entregar para as pessoas. E o que dizia esse adesivo? Jesus te ama e eu também. Se você não sabe o que falar, irmãos, é simples. Faça adesivos, faça figurinhas então do WhatsApp que faça algum sentido. Mas faça, irmãos. Torne-se responsável por aquilo que cativas. E as pessoas vão receber isso. As pessoas estão dispostas, irmãos. Grande é a seara e poucos são ceifeiros. Nós vamos começar um trabalho
E esse trabalho é fazer o simples, irmãos, o básico, nada mais do que isso. Levar pessoas cativas ao Evangelho, até que Jesus volte e busque a sua amada igreja. Até então, seguiremos acompanhando, de tempos em tempos, o crescimento daqueles que são alvo do nosso cuidado. Concluindo, é tempo de nos tornarmos cativos em oração pelas nações envolvidas nessa guerra. Que a nossa oração seja para que o Deus da paz derrame paz sobre aquele lugar, para que o Deus da paz intervenha e faça um milagre acontecer como eles estavam pedindo, os jocumeiros, para que o Deus da paz alcance, o Deus todo-poderoso, soberano, possa intervir com graça e amor e cessar esse sofrimento. Senhor, nos ajuda a ensinar, nos ajuda a nos preocupar, a nos tornarmos então responsáveis pelas pessoas que estão ao nosso redor, para que eles se tornem tal como nós somos. E nós somos, irmãos, eu declaro isso por fé, que todos nós aqui somos discípulos de Jesus. Só precisamos corrigir algumas coisas, mas somos discípulos de Jesus. Que nós tenhamos a capacidade de assumir as nossas limitações e falhas e nos preocupar por aqueles que são alvos dos nossos cuidados. Assim, nos tornaremos responsáveis por aqueles que cativamos. Que essa palavra guarde o teu coração e a tua vida nessa noite. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós não imaginamos, Senhor, como é estar em guerra, estar submetido a condições onde a nossa vida é colocada em risco, onde uma bomba pode destruir tudo, a nossa família, os nossos sonhos, projetos. Nós estamos aqui, Senhor, num ambiente seguro. Mas Deus, quantos hoje estão se sentindo subjugados, estão se sentindo injustiçados? Quantos pais perderam filhos, filhos perderam pais? Enquanto nós nos preocupamos com o nosso feriado. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, Pai, a ter um pouco mais de compromisso com o Senhor. E tal como a Tua palavra nos ensina, a chorar com os que choram, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a ter um olhar atento para toda essa situação. E não só na Ucrânia, Senhor, mas quantas pessoas, Senhor, sofrem mundo afora, fome, injustiça, dificuldades das mais diversas. Mas nós estamos muito mais preocupados, Senhor, em garantir o nosso. Pai, isso vai na contramão do Teu Evangelho. Isso vai na contramão dos ensinos do apóstolo Paulo, que queria voltar para ver o fruto do seu trabalho, queria contemplar como responsável por aquilo que cativou. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a sermos mais responsáveis.
a olhar para as circunstâncias e ver nelas oportunidades, ao menos de orar, Senhor, clamar, Senhor, pelo milagre. Deus, em nome de Jesus, que nessa noite saiamos daqui, Senhor, transformados, convictos que somos teus discípulos, Senhor, e temos uma missão: proclamar a tua boa nova, a verdade do Evangelho, que Deus nos amou, e Deus ama as pessoas, e nós amamos as pessoas. Deus, nos dê as estratégias para isso. Seja como o seu Décio, fazendo um adesivo ou uma figura no WhatsApp, ou uma postagem em uma rede social, mas nos tira, Senhor, da inércia. Acorda, Senhor, a tua igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós clamamos, Senhor, Espírito Santo de Deus, nos ajuda, Senhor. Sozinhos nós não conseguimos, sem a tua ajuda nada nós podemos fazer, Senhor, nós não sabemos fazer, Pai. O apóstolo Paulo, ele fazia tantas e tantas coisas, pois tinha uma certeza de que era o Senhor que o havia chamado e vocacionado para o ministério. Deus, em nome de Jesus, nós aqui somos teus discípulos, Senhor. Usa, Senhor, poderosamente as nossas vidas, seja no trabalho, na escola, dentro da nossa casa, na nossa vizinhança. Pai, o Senhor sabe fazer, nós não sabemos fazer, mas Deus, não nos permita impedir a ação do teu Santo Espírito, pois o teu Santo Espírito está à porta e bate. Só depende de nós ouvirmos essas batidas e abrirmos a porta para que o Senhor faça, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Que essa mensagem seja gravada em nossos corações, que nós não mais consigamos negligenciá-la, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos, amém. Vamos colocar em pé para ministrar a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e o Senhor vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e se compadeça de vós. O Senhor levante sobre vós o seu rosto e vos dê a paz. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe o seu descanso, o seu feriado, em nome de Jesus.